Mano, eu acho que a DC tá sentada numa mina de ouro e talvez ninguém tenha percebido isso ainda. Porque depois do filme do Superman de 2025, existe uma continuação muito óbvia para acontecer. E não, eu não tô falando de um filme maior. Eu tô falando de um filme mais pessoal, mais emocional, mais humano e mais pesado. O filme que finalmente faria o Clark Kent perceber que salvar o mundo talvez não seja suficiente. Porque se o primeiro filme mostrou o Superman tentando se encaixar na Terra, o segundo precisa mostrar ele tentando impedir que a Terra vire Krypton. E aí entra o cara que será como o grande vilão da sequência, Brainiac. Sim, o Brainiac, mas não aquele Brainiac genérico de desenho animado, não aquele robô verde qualquer. Eu faria o Brainiac ser o pior pesadelo psicológico do Superman. Um cara que conhece Krypton melhor do que o próprio Clark. Um vilão que não quer só destruir o planeta. Ele quer provar que o Superman é um fracasso. E mano, isso aqui teria potencial absurdo de ser o melhor filme do DCU até agora. Então hoje eu vou mostrar exatamente como eu escreveria o Homem do Amanhã do DCU. Desde a história, os personagens, as cenas, os conflitos, o Brainiac, a Liga, até o final insano que conectaria o futuro inteiro do universo da DC. E sério, fica até o final, porque a última cena pós-créditos mudaria completamente o futuro do DCU. E aí, rapaziada, tudo certo? E cara, uma coisa que eu preciso falar, o filme do Superman de 2025 já deixou muito claro que o DCU vai ser diferente. O universo já começou vivo, já existem heróis, já existem meta-humanos, já existe a política envolvendo os super seres, já existe o planeta diário funcionando. Então, a continuação não precisa perder tempo explicando a origem, ela pode ir direto pro conflito. E isso é perfeito, porque o Clark já estaria mais experiente, mais conhecido, mais amado pela população, só que ao mesmo tempo mais pressionado, porque agora o mundo inteiro depende dele. E eu faria esse filme explorar exatamente isso, o peso de ser o símbolo da esperança, enquanto o Brainiac aparece para mostrar que esperança não salva as civilizações. Então, vamos para a história. O filme começaria alguns meses depois dos eventos do Superman de 2025. Metrópolis finalmente ama o Superman. O planeta diário tá bombando. A Lois Lane virou uma jornalista ainda mais respeitada. O Jimmy Olsen agora vive tentando gravar o Superman em ação para viralizar na internet. E o Clark finalmente começou a aceitar seu papel no mundo. Só que ao mesmo tempo, coisas estranhas começam a acontecer. Satélites desaparecem, sinais alienígenas aparecem perto da órbita da Terra. Tecnologias começam a parar de funcionar do nada. E o mais estranho, o Superman começa a ouvir mensagens em kryptoniano. Mensagens que ninguém mais consegue entender. E seria aqui que eu introduziria o Dr. Emil Hamilton. Ele ajudaria o Superman a investigar esses sinais. Enquanto isso, o governo começaria a entrar em paranoia. Rick Flag Sr. acreditaria que aquilo é uma invasão. E aí, o John Stewart apareceria mais uma vez no DCU, porque a tropa dos Lanternas Verdes detectaria uma entidade cósmica entrando no setor da Terra. E mano, essa entrada do John Stewart seria bem absurda. Sem exagero, eu faria ele aparecer em pleno espaço tentando impedir uma nave colossal e falhando completamente, porque essa nave seria do Brainiac. O Brainiac chegaria na Terra não como um conquistador, mas como um arqueólogo. Isso que faria ele assustador. Ele não vê planetas como mundos vivos. Ele vê planetas como coleções, civilizações, espécies, tecnologias, culturas. Tudo precisa ser catalogado, miniaturizado e preservado. Porque na cabeça dele, a única forma de impedir o caos do universo é controlar tudo. E aí vem a parte pesada. Ele revela para o Superman que Krypton morreu naturalmente. O Brainiac observou Krypton cair.
e decidiu não salvar ninguém, porque para ele, Krypton era uma civilização condenada. E o pior, ele possui registros completos de Krypton, cidades, famílias, arquivos, memórias, tudo. O Superman, então, começa a entrar em crise, porque pela primeira vez ele pode ver Krypton, ouvir os kryptonianos, descobrir informações sobre seus pais, conhecer sua cultura verdadeira. E o Brainiac usa isso para manipular ele. Enquanto isso, o resto dos heróis começa a entrar na história. A Mulher Gavião tenta enfrentar as máquinas do Brainiac. O Senhor Incrível ajuda na parte tecnológica. Guy Gardner age igual um maluco impulsivo. E Eve Teschmacher começa a desconfiar que seu ex, Lex Luthor, deixou informações escondidas sobre as invasões alienígenas. Sim, eu faria o legado do Lex continuar mesmo sem ele ser o vilão principal. E aqui começaria a parte mais emocional do filme, porque o Superman começaria a se afastar das pessoas. Ele ficaria obcecado por Krypton, obcecado pelas gravações do Brainiac, obcecado pelo passado. E isso afetaria diretamente a Lois Lane, porque ela perceberia que o Clark está deixando de viver o presente. Enquanto isso, Brainiac começaria a capturar cidades inteiras ao redor do mundo. E aqui viria uma cena insana. Metrópolis parcialmente miniaturizada. Imagine isso visualmente no cinema. Prédios desaparecendo, pessoas sumindo, naves cobrindo o céu. Seria um caos absurdo. E é aí que outros personagens entrariam. A Mulher Maravilha apareceria para ajudar na defesa global. O Caçador de Marte surgiria nas sombras, investigando Brainiac secretamente. John Henry Irons começaria a construir a armadura do aço, inspirado pelo Superman. E Máxima apareceria como uma guerreira alienígena que já enfrentou o Brainiac antes. Isso expandiria muito o universo do DCU, só que o ponto principal ainda seria o Clark, porque o Brainiac diria algo que destruiria emocionalmente ele. Você escolheu um planeta inferior ao invés do seu próprio povo. Cara, isso quebraria o Superman. E aí chegaria a melhor parte do filme. O Clark finalmente entende uma coisa. Krypton não precisa voltar. Vem das pessoas que ele escolheu amar. Jonathan Kent, Martha Kent, Lois Lane, Jimmy, a humanidade. Então, o Superman rejeita o Brainiac, rejeita Krypton e abraça completamente a Terra. E mano, essa seria a cena definitiva do Superman do DCU, porque ele finalmente viraria o Homem do Amanhã. Não o último filho de Krypton, mas o primeiro protetor da Terra. E aí começaria a batalha final. Superman, Mulher Maravilha, John Stewart, Senhor Incrível, Mulher Gavião, Guy Gardner, Aço e Caçador de Marte, todos enfrentando o Brainiac. Mas não seria só pancadaria, seria uma guerra ideológica. Esperança contra o controle, humanidade contra a perfeição. E no final, o Superman destruiria o banco de dados kryptoniano do Brainiac, mesmo sabendo que aquilo era a última conexão real com o Krypton, porque finalmente aceitou quem ele é. No final do filme, Metrópolis estaria limpa, mas viva. As pessoas olhariam para o Superman não como alienígena, mas como um símbolo, como alguém que escolheu a humanidade. E isso mudaria completamente o DCU, porque agora os heróis começariam a se unir oficialmente. A fundação da Liga da Justiça começaria aqui, só que na cena pós-créditos a gente veria algo muito pior. Os restos destruídos na nave do Brainiac, flutuando no espaço, tudo silencioso, até que uma voz aparece. Brainiac falhou. E aí, dois olhos vermelhos se acendem no escuro, Darkseid, e o filme acaba com um simples corte seco. Cara, isso aqui teria potencial absurdo, porque não seria só uma sequência maior, seria uma sequência mais emocional, mais humana, mais épica, mais DC. Agora eu quero saber de vocês. Como você faria a sequência do Superman no DCU? Comenta aqui embaixo, porque eu quero muito ler as ideias de vocês. Se você curte esse tipo de análise mais reflexiva, já deixa o seu like porque isso ajuda demais o canal.
E se você quer mais vídeos falando de DC, Marvel e cultura pop de forma mais profunda, mas sem complicação, já se inscreve. Porque aqui a gente conversa sobre herói com quem tá trocando ideia, mas sem deixar de refletir. Obrigado de verdade por ter assistido até aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!